Olá, tudo bem? E damos início a mais um programa, Você é o Foco, batendo um papo com Gabi. E hoje eu trouxe uma presença ilustre, a Tati, que é sexóloga e ela vai contar um pouquinho da trajetória. Tudo bem, Tati? Tudo bem, Gabi. Você poderia, por favor, se apresentar? Claro, com certeza. Então, meu nome é Tatiana Machado, eu sou formada em psicologia há 10 anos e atuo na área de sexualidade há mais ou menos uns 5 anos. Legal, Tati. E da onde surgiu essa ideia de você estar atuando nessa profissão da sexologia, da sexualidade? Trabalhar com sexualidade. Bom, eu acho que para contar tem que contar um pouquinho da minha história. Com certeza. Que depois que eu trabalhei uma média de 3 ou 4 anos, acho que foi 4 anos em RH, eu vi uma necessidade, depois de ter 2 filhos pequenos, de ter um pouco mais de dependência e conseguir separar essa vida, essa questão de carreira e também casa. Sim. Daí uma amiga minha, a Hari hoje, que ela é líder sócia também, ela me apresentou os produtos, e eu vi uma possibilidade, sim, produtos eróticos, vi uma possibilidade de trabalhar em casa e ao mesmo tempo, sempre gostei de produtos eróticos, sempre foi uma coisa muito fácil, assim, e eu nunca fui boa de vender. Nunca consegui vender muita coisa, mas quando eu abracei a causa dos produtos eróticos, eu vi que saiu, assim, com maior facilidade. E daí eu vi um campo que tem muita necessidade de falar de sexo. Tem. Porque muitas mulheres que nos procuram, elas não conseguem ter orgasmos. Daí eu fui conhecendo um pouquinho das histórias, de mulheres casadas com dificuldade na relação e até mesmo no seu próprio corpo. E daí quando elas percebiam que eu era psicóloga, eu até falava, virava uma terapia e uma venda de produtos juntos. Conciliando, né? Super legal. Isso. E depois disso eu comecei a fui buscar formação, e depois eu comecei a trazer clientes para o consultório. Então, hoje muitas das minhas clientes se tornaram pacientes. Que bacana. E hoje as mulheres, infelizmente, ainda têm, esse tabu, assim, elas vivem na sociedade de que elas vieram apenas para dar prazer para o homem. Isso. E hoje em dia não é mais assim, Então, com a ajuda dessa venda desses produtos, pode despertar o amor próprio, a autoestima dela e elas também a terem prazer, junto com o seu parceiro ou sozinha, não a só levar, ela não estar ali só para servir. Ela também precisa ser servida, É descobrir o que ela gosta primeiro. Sim. Porque às vezes muitas clientes vinham, mas o que ele gosta? O que pode dar prazer a ele? Aí a primeira pergunta que eu fazia, mas o que te dá prazer? Sim. O que você gosta? Aí ela se pegava pensando que primeiro ela estava pensando primeiro no parceiro e depois, se sobrava alguma coisa, ela pensava nela. Exatamente. E foi um caminho maravilhoso, porque dentro desses 5 anos, eu desenvolvi um grupo no WhatsApp, que hoje, já desde 2017 que eu tenho ele. Daí eu fui buscando amigas, fui buscando conhecidas, e hoje eu tenho 4 grupos que eu falo de sexualidade, e elas acabam compartilhando assuntos. Sim. Elas acabam falando um pouquinho da vida delas e até mesmo se identificando. Tanto essa questão de dificuldades na parte de relacionamentos, na questão de sexo, porque a nossa sociedade ela coloca muito uma necessidade da mulher, principalmente nos filmes eróticos, de você tem que saber fazer tudo, como é que você não consegue atingir aquele orgasmo que você vê nos filmes. Exatamente. E ela acaba mexendo muito com a autoestima dela. Então elas compartilham ali no grupo e percebem que, não é assim. Não, é diferente da realidade, de hoje em dia. Isso mesmo. É porque a maioria das mulheres tem casa para cuidar, tem filho, trabalham fora. Então hoje em dia já não vive mais naquele mundinho onde a mulher se dedica totalmente à família ou ao esposo, Então tem que ser de ambos, esse desenvolvimento mútuo, na verdade, Com certeza. E agora nós vamos contar uma novidade para vocês. A Tati esteve aqui na nossa clínica, no nosso espaço. Ela teve uma experiência com um terapeuta tântrico. Sim. E eu quero que você conte mais sobre a sua experiência. Olha, eu tô elaborando ela até hoje. Mas foi maravilhosa. O Tantra, eu sempre li sobre o Tantra. Não é algo que a gente descobre pela psicologia, mas vai mais pelas vias do autoconhecimento. Quando você conhece meditação, quando você, principalmente o Osho, sempre fui muito apaixonada por Osho. Até indico o Osho para muitos pacientes, porque ele traz essa questão de viver no presente. E ele sempre falou do Tantra. Sim. É maravilhoso. Sim. E depois disso, isso sempre ficou latente para mim. E num congresso de psicologia corporal,
Eu conheci, esqueci o nome dele, conversei com você. Ronald Fuchs. Isso, o mestre Ronald Fuchs, incrível. É uma energia maravilhosa. Sim. Né? E a forma qual ele trouxe o Tantra, ele trouxe com muito carinho, com muita paixão. E ele traz, realmente, ele faz renascer aquele Tantra raiz, que já foi esquecido, assim, sabe? Que tá lá atrás. Então, isso que eu acho mais bonito dele. Ele trouxe ele mostrou pra gente uma sessão que a gente fez, que poderia fazer com um casal, né, com seu parceiro Sim. em casa, mas quem não tinha parceiro ali, eu fiz com uma outra colega. Sim. E daí ele fazia essa questão de você receber energia para um olho e passar energia pelo outro. Pelo outro, e as mãos também. As mãos, uma dando e uma recebendo sempre. E ficamos 40 minutos fazendo isso. Então, vai se emergindo coisas, vieram lágrimas. Sim. Então, vem coisas assim que você nem sabe de onde que vem. Se você não sabe se é teu, ou se você não sabe que é do outro. Exato. Né? Então, mexeu demais aquilo comigo. E daí, depois, eu conheci você. Legal. Né? E foi maravilhoso, assim, ter essa experiência, principalmente vir conhecer um espaço tão gostoso. Fiquei encantada quando eu vim conhecer aqui. E como é que foi a experiência? Vamos lá. Sim, tô curiosa. Foi algo assim, eu nunca tive uma questão de tirar roupa e ficar pelada na frente dos outros. Nunca foi algo assim, me perguntaram, você ficou com vergonha? Eu falei, não, a vergonha tinha em casa. Eu entrei no Uber, né, dei tchau pra frente, você vai ficar aí. Você fica aí. Não, e foi super contente, até dá vontade de até falar pro moço do Uber, né, então sabe o que eu vou fazer hoje? Vamos lá também. E foi muito interessante, porque primeiro eu fiquei surpresa com o acolhimento do terapeuta. Então o ambiente estava todo quentinho, estava frio, era sábado de manhã. Sim. Né? Então deu aquele medo, será que eu vou sentir frio? Mas estava super gostoso. Né? A cama mais baixa dá uma sensação mais de você estar no chão. Sim. Traz essa, não sei se tem alguma questão. Tem essa questão sim, né? Porque é a nossa fortaleza ali da terra, né? Conexão. Sim. Então o futon é no chão exatamente para isso mesmo. Ai, que legal. E daí, assim, quando eu estava deitada, foi os pequenos toques, porque você acha que você vai receber já uma massagem direta, um toque. Sim. Né? E você recebe muita sutileza. Sim. É algo muito delicado, sopro. Sim. Então, foi algo que foi te despertando, e como eu fiquei muito de olho fechado, me conectando comigo. Sim. E me falaram, é um sexo com você mesmo. Eu falei, então beleza. Vamos ter esse sexo contigo, né, comigo mesma. E como a gente projeta, né? Às vezes a gente se fica pegando, será que eu tenho que fazer alguma coisa? Não, mas eu não tenho que fazer nada. Como a gente está acostumado, né? Quando a gente está com outra pessoa, sempre está demandando o que eu tenho que fazer. Sim. Será que tá bom? Será que não tá bom? Né? Então, foi uma experiência assim que no começo eu senti muito formigamento, e esse formigamento eu tenho em terapia corporal que eu faço. Então, quando eu mexo com alguns bloqueios meus, eu sinto muito formigamento. Normal, não só você, a maioria das pessoas sentem. E é extremamente normal, mas tem pessoa que se trava nesse momento porque acha assim, ai meu Deus, estou atrofiando. Isso. E não é a intenção, deixa vir porque vai te levar a algum lugar que você precisa ir, né? Sim, eu tenho até pacientes que falam desse formigamento e entram com síndrome do pânico, com medo de perder esse controle. Entendi. E realmente, quando você está deitado ali, deixa o controle também. Exato, a ideia é não ter o controle mesmo, você perdeu o controle. Sim, e eu senti formigamento no meu corpo inteiro. Só não senti na parte da cesárea, daí eu pensei, né, meus tempos avaliando, falei, bom, mas a cesárea é um corte. Exato. Então é um corte onde o tecido, né, não é mais o mesmo. Exatamente, então é tecido, sim. Sim. Mas eu pedi o toque, tanto no peito, que eu senti uma necessidade na hora de tocar, mas o peito levando essa energia mais para baixo. E eu lembrei da respiração da potência orgástica. Vai vindo várias coisas na cabeça, mas não vamos respirar. Daí aquela respiração que você puxa, e ele falou, respira... Os chakras, né? Vai mudando energia para todos os chakras. Isso, respira pela boca. Agora só respira pela boca. Sim. Então... E faz toda a diferença, né, nesse momento. Faz muita diferença. Sim, legal. E daí, de alguma forma, quando começou a massagem, nossa, e passou muito rápido o tempo. Foi 1h30, mas não deu pra ver. Quando começou a massagem local, deu uma sensação muito gostosa. Né? Então, porque foi muito sutil, aquele óleo quente que se coloca no começo. Né? Eu tive um total de 6 orgasmos. Caramba, Brasil! Essa mulher é super orgástica, gente. Muita energia. Muita energia acumulada, hein?
E depois dessa parte da massagem sensitiva, que foi essa mais leve, mais sutil, né? Que você já me contou como que foi. Como que foi pra você sentir a parte da massagem êxtase total, que é o intermédio, e a parte da Yoni? Yoni, para quem não sabe, pessoal, é o nome do órgão sexual feminino em sânscrito. Então, no caso, a vagina recebe o nome de Yoni dentro da massagem tântrica. Então, como que foi a tua experiência neste momento? O que que você pensou? Como que foi a aceitação de uma pessoa estar te proporcionando isso na sua Yoni, no caso? Tá, ok. Vamos lembrar. Foi bem gostoso, porque antes do toque veio o óleo. Sim. Né? Então o óleo parece que ele preencheu antes. Sim. Né? Então, e a massagem, ele não foi uma massagem diretamente no clitóris, mas como se fosse uma massagem na virilha, nos lábios, Sim. a qual ele vai muito sutilmente. Sutil, Né? acordando toda a musculatura. Isso, Tem a parte do óleo morninho para quentinho, né? Uhum. Que dá uma sensação assim de aconchego, né? Isso mesmo, deu um aconchego. E quando continuou a respiração, eu vi que ele continuou as massagens ao redor, depois ele pegou o bullet. Sim. Aí com o bullet você sente uma vibração. Total. Uhum. O bullet é maravilhoso. É pra acordar mesmo toda aquela musculatura ali, né? E depois de algum, não lembro quanto tempo, né? Perdi o senso. Sim. Mas depois que ele estava fazendo a massagem com o bullet, veio o primeiro orgasmo. Ele veio com intensidade, mas ele não veio tanto. Eu me peguei assim e falei, bom, não, será que é isso? Não, não mais. Eu mereço mais, eu não tá me acordando. Porque realmente, eu percebo e falo isso para muitas mulheres, né? Ah, mas tem o primeiro orgasmo, tá bom? Não, continua. Né? Vai até o limite, né? Isso. Conhece o limite. Tem pessoa que não conhece, né, o limite vai do corpo. relaxando, né? Sim. Aí eu tive mais um, aí eu senti que a minha bexiga estava cheia. Sim. Aí eu pensei, daí começou a me atrapalhar. Eu falei, não, vou ter que falar. Eu falei, eu vou ter que ir no banheiro. Fui no banheiro e incrível, porque eu acho que meu corpo tava naquele momento, porque eu já tinha ido no banheiro antes. Eu falei, Olha não. só. Eu falei, não, vamos descarregar, né? E voltar de novo. Aí eu até perguntei, tem mesmo tempo? Ele não tem. Então, vamos continuar. E daí veio com mais intensidade. Sim. Né? Até eu me peguei algumas vezes, né, com o estímulo ao mesmo tempo, pensando, não, mas o que eu tenho que fazer agora? Não tem que fazer nada. Eu tenho que relaxar, eu tenho que respirar, eu tenho que aproveitar. Vou só receber agora, não vou fazer nada. Isso mesmo. Né? Eu tenho que aproveitar esse momento que eu estou me dando, esse momento de prazer. Sim. Né? E com o balançar do quadril, eu lembrei da potência orgástica. Total. Né? Então é o balançar do quadril, né? Sai a energia daqui, leva para o peito, Sim. leva para a barriga e leva para o quadril. Então eu entrei nesse ciclo, né? Ficou guardadinho lá nos cursos de potência orgástica. Olha só. E daí, com o balançar do quadril, veio muito mais forte. Sim, é quando você tem esse movimento e o teu corpo dança junto com a massagem, ele potencializa níveis muito mais altos. Uhum. E quando chegou no último, o que deu... Que foi? Que foram... o sexto. 6 orgasmos, gente. Essa mulher é demais. Super orgástica, né? Muitas aí com certeza vão querer provar dessa potência. Foi, que daí foi o corpo fica mais arqueado e você acaba atendendo até pro lado, você não consegue ir pra cima. Sim. Né? Então as pernas acabam ficando mais endurecidas e teu corpo fica arqueado. Aí veio com muita intensidade. Aí depois as pernas ficaram bambas, foi não, agora foi. Depois do 6, ela se contentou. E foi muito gostoso a sensação até mesmo após. Né, que ele falou, agora, eu achei que esse foi intenso. Eu falei, não, agora você também sentiu. Né, então, até brinquei na hora. Eu falei, não, continue fazendo isso, você tá no caminho certo, não pare. Você deve ter ficado assustada. Mas ao mesmo tempo muito acolhedor, né? Sim. Então, perguntando se estava bem, se qualquer coisa, me avise. Né? Então, depois eu dei um abraço nele, falei, não, posso dar um abraço? Foi assim, uma abração de gratidão. Gratidão e conexão, né? Sim, assim, a gente vincula muito essa questão do prazer e ser grata a esse prazer e não levar o que me perguntaram já, Tati, mas não dá vontade de fazer sexo na hora? Eu falei, esse não foi o intuito. Não foi. Esse não foi. Ah, mas eu vejo nos vídeos. Falei, os vídeos são vídeos. Tá tudo errado esses vídeos, gente.
Nem coloquem isso na cabeça de vocês, porque infelizmente ou felizmente, né? Sim. O Tantra acabou indo para alguns lugares e acabam inventando um outro tipo de Tantra e acaba fugindo da nossa realidade, Sim, né? sim. Mas a terapia em si ela é totalmente acolhedora, respeitosa, então não vai ultrapassar aquele limite, né? A ideia é mostrar para você o que você tem dentro de você, Sim. não ao contrário. Então, por exemplo, se aconteceu uma penetração, foge totalmente do processo. Vai quebrar tudo aquilo de lindo, de mágico, toda aquela energia que você sentiu durante todo o processo por causa, né? Sim, sim. Então, de um prazer, assim, então não tem que ser desvinculado mesmo. Então, a parte da penetração, do sexo, não faz parte da terapia em si. Né? Até porque tem o estímulo interno, que o estímulo interno foi maravilhoso, a qual ele utiliza luvas, né? Então teve a penetração com os dedos, para estimular aquela região que faz toda a diferença. Total. Né? Principalmente em função do ponto G. Então, Sim. foi o... juntou. Falei, não, o bullet mais isso. Falei, não, não tem como. Sim, e a maioria das pessoas pensam que é só o orgasmo clitoriano e do ponto G. Sim. Então, na massagem tântrica, a gente consegue explorar pontos A, G, U, Y e toda aquela musculatura, todo o assoalho pélvico, né? Então, o Tantra é muito mais, proporciona muito mais do que um sexo comum. Então, é muito mais prazeroso, é ou não é? Nossa, eu vi que ficou, tava mais úmido o lençol do lado. Aí eu pensei que fosse óleo. Daí eu vi que era líquido. Falei, foi um squish. Exatamente. Eu acredito que devo ter tido naquele momento, nem percebi. Não percebe, não. E depois eu fui voltar em si, depois que eu tava mais 4, 5 horas da tarde, que eu já tava em casa, eu ainda estava aérea. Eu falei, não, tá tudo bem, eu estou voltando ainda. Sim, demora. E às vezes vem lembranças depois de uma massagem tântrica até uma semana depois da sessão. Sim. Então a gente costuma dizer para a pessoa que vem a primeira vez na clínica, principalmente mulheres, não tomem decisões precipitadas depois de uma sessão de massagem. Sim. Porque uma mulher que nunca teve um orgasmo vai chegar e vai falar, marido, não quero mais você. Então a gente fala, calma, respira, assimila, né? Porque, querendo ou não, é muita informação que tanto o nosso corpo quanto o nosso psíquico acaba recebendo nesse momento, na verdade. Mas eu percebi que o sexo mudou, porque você percebe que... Eu gosto muito do Lowen que ele fala, o Lowen é da bioenergética. Sim. E ele fala essa questão do sexo, no final o prazer é você com você mesmo. Né? E se você não se permite ali ter aquele prazer, não é outro que vai te dar isso. Exatamente, Né? tem que partir de nós, né? Isso, então o teu relaxar, o teu se permitir, você sozinho ou com o parceiro, né? Então eu percebi a disponibilidade de, não, vou curtir, vou sair do mental, sai do mental, deixa pro corpo, né? Porque ele sabe o caminho. Exatamente. Né? E nessa hora de estar recebendo, a gente tem que ser realmente egoísta, né? E não ficar pensando no outro. É realmente não, é o meu prazer, é o meu corpo e eu mereço. Sim. Então nós temos que nos sentir merecedores daquele momento, né? Com certeza, concordo com você. Ai, Tati, gratidão por ter aceitado, por ter vindo conhecer o nosso espaço. Então a Tati com certeza vai se tornar nossa parceira, com certeza vamos estar fazendo outros materiais para vocês. E em breve vão vir mais novidades por aí. Com certeza. Como que nós fazemos para te encontrar nas redes sociais, para acompanhar você? Tá bom. No Instagram eu estou fazendo um trabalho que já tem uma média de 4 meses, que eu fiz um Instagram específico, que é Psico Quebrando Tabus. Sim. Né, que eu estou lançando um material tudo sobre sexo, nessa parte de sexualidade, falando sobre questões que as pessoas têm tanto medo. Sim. Né? Então estou fazendo lives, estou trazendo conteúdos, né? Que mais? E eu tenho uma clínica em Curitiba, na Batel, Que que legal. se chama Espaço Simbolize. Pertinho daqui, Né? gente. Que daí eu faço tanto o atendimento terapêutico relacionado à sexualidade, Sim. como também a psicologia corporal, como terapeuta corporal, trabalhando outras questões, que daí a gente percebe que por mais que venham com outras questões, a sexualidade sempre tem algo a trabalhar, Sim. né? Que isso reflete. Totalmente. Então, o Reich falava da potência orgástica. Então, um indivíduo, para ele ser sexualmente saudável, você tem que avaliar a potência orgástica dele. Né? Então, se ele controla demais, ele não vai conseguir ter um orgasmo e alcançar essa potência. Isso é tudo relacionado, né? Sim, Precisamos estar equilibrados, né? Em todos os sentidos da nossa vida. Né? Com certeza. Principalmente sexualmente falando também. Principalmente uma das bases, né? Que nem sono, alimentação. Total.
Exatamente. E então, te achamos através do Instagram. Instagram, isso. E que mais? E pelo WhatsApp, não sei se eu posso passar o Pode, WhatsApp. com certeza. Ah, legal. Então, meu WhatsApp é 98462-1845. Que daí eu faço tanto atendimentos online, como também no consultório. Legal. Vamos colocar aqui embaixo para vocês anotarem o número certinho. Tá bom. Eu já falei, Gabi, eu, pelo menos no aniversário. Todo aniversário em dezembro eu tô aqui. Perfeito. Não, vai vir antes, com certeza vai vir antes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão a cada um. Gratidão, Tati. Um prazer ter você aqui em nosso espaço. E até breve, pessoal. Um beijo. Até.